ouvindo aqui? Tá ligado? Fala aí. Oi? Deixa eu ver. Agora. Agora tá Muito bem. obrigada. Vai fazer o esquema de desligar toda vez o microfone ou não? Acho que não. Deixa ligado o microfone. Acho que faz um sinal quando for falar pra Rita. Levanta o bracinho pra ela poder esquecer a dor de mais. Tá Dá bom. uma olhadinha assim. Tá ouvindo aqui bem isso aqui? Tá ótimo. É? Ótimo. Super bom. Bom, Alô. começamos então. Acho que a primeira pergunta é a mais clássica que a gente sempre faz, que é o que te levou ao cinema, como é que você começou a trabalhar com cinema, as suas influências no início. Essa é a clássica pergunta indigesta. Bom, eu gosto de cinema desde pequenininho. Para que fazer? Para registrar o mal-estar. Não consigo encontrar outra explicação. No meu caso, é só para registrar o mal-estar. Mal-estar social. Mal-estar no qual a gente vive. E agora, a gente passou por isso no tempo lá da Corsina. Aquela coisa, tem que fazer o tal filme, o social, o cunho social, isso. Eu registro o mal-estar de quem gera o desastre social. Daqueles 10%, no qual nós todos aqui estamos incluídos, e o que vai mais para cima, que manda nesse país, no nosso próprio país, onde a linguagem reina, mas o comentário é o verdadeiro príncipe. Então, quem gera isso é que eu conheço. Eu não vivo em outros lugares para conhecer a Caatinga baiana e tal. Eu já passei por lá, mas eu não conheço, eu não moro lá, eu moro aqui. Então, aqui eu conheço, então eu falo disso. Eu falo de quem gera o problema, o mal-estar. E de quem sofre até acaba sendo vítima desse mal-estar existencialmente falando e até, olhando para a classe média achatada, de quem passa a ser vítima disso mesmo, porque compactuou tanto tempo com isso. Né? E isso está ligado também à nossa história de cinema, eu acho. Foi se compactuando, até que não tem mais nada para dar. Deu-se tudo. Aí é nesse sentido que eu acho que lá em 81, quando ele diz que vai morrer logo, logo, é um longo processo, é uma agonia de 20, 30, 40 anos. Vai haver uma transição. Para quê? Não se sabe, a gente está no interregno. Para onde é que vai parar isso? Eu não sei, pode levar 100 anos para surgir um troço novo. Agora, aquilo que tinha, está morrendo. E era uma criança, foi assassinada. Com a questão estética propriamente Nós estamos dita, ligados. né? E você começa falando de uma elite existencialmente problemática, né? Que é A elite causadora brasileira, da doença social. Né? Isso. E o seu cinema, então, procura isolar o vírus. Né? É, Então, aquela se eu ideia. for pensar cinematograficamente, isso remete a um espaço eventualmente delicioso, mas também um espaço sufocante, ambientes fechados, poucos atores, né? E também remete a uma estrutura de plano pesada, né? De personagens presos dentro do enquadramento, né? E o espaço da transcendência no som, né? A relação com o cosmos no som. Eu queria que você revisasse essas ideias de composição que organiza o teu trabalho. A ideia... Eu geralmente não tenho uma ideia, digamos, eu vou fazer um filme sobre tal assunto. Um determinado plano me atinge, pronto. Ou uma sequência dele, de som e de imagem, numa ordem. Isso pode ser o início do filme, pode ser o final do filme, pode ser o meio. Alguma coisa vem pronta, quer dizer, pronta para início, de se começar a se fazer algum trabalho. Tem que se desenvolver, no meu caso, eu tenho que desenvolver um roteiro muito, muito amarrado dentro disso. Exatamente porque tem essa relação com o som. A menos que eu tivesse rios de dinheiro para poder lidar com isso de uma outra maneira. Como eu não tenho, eu tenho que lidar com um roteiro muito bem amarrado. Porque funciona como, exatamente isso, como uma ópera.
porque eu creio que é daí que vem o cinema. Quem inventou o cinema foi Wagner. Então, a ideia do drama musical e da sala escura, com som e imagem acontecendo ao mesmo tempo. Isso ele fez em 1882, em 26 de junho, quando ele estreou Parsifal. Isso não é uma ficção, ele fez isso. Quem estava lá viu isso acontecer. Não via a orquestra iluminada no fosso. Estava tudo escuro e só a cena acontecendo na sua frente, o som vem de todos os lugares. O Dolby 5.1 mais perfeito que você tem, que é o seu ouvido e a sua vista, que nenhuma lente é igual, nenhum diafragma é igual. Então, tem que se construir um roteiro, eu tenho que construir um roteiro onde a coisa funcione, quer dizer, isso é o que eu faço, onde a coisa funcione dentro desse sentido, de que existe um enquadramento fechado, pesado, que ele tem que pesar, ele tem que ser pesado. O enquadramento ele tem que ter um peso, você não pode sentir uma leveza nele, que é o que me incomodava durante muitos anos no Woody Allen. Eu não sabia, eu dizia, eu gosto do Woody Allen, mas eu não sei o que me incomoda. Um dia eu descobri, é que a sensação é que você olha para o plano, o plano sai voando quando você sopra. E você não sente isso quando vem Antonioni, Godard, Visconti. Você sente que vem, blum, e aquilo fica ali, pesa. E é necessário esse peso, pelo menos, para se falar de determinados assuntos que são pesados. Eles são naturalmente pesados. Então, tem que fechar. Agora, tem que abrir. Tem que mostrar o que está fora, digamos, daquele enquadramento que é o palco do meu teatro. Tem que mostrar o que está na coxia, o que está fora de quadro. O que eu vou mostrar, isso é com som. Ou com a ausência dele, a entrada, enfim, o que for. Mas os meus personagens se movem ali dentro, presos dentro daquilo. Sempre. Plano a plano, plano a plano, plano a plano. E o roteiro é muito amarrado de som e de imagem, porque existe dentro dele a ideia da área e do recitativo. É como se no recitativo você não tivesse som, fosse aquele trecho em que é um longo diálogo sem som nenhum, só o som direto correndo normal, ou uma voz off, o que for. E no recitativo as coisas começam a acontecer simultaneamente. Evidentemente, como eu não tenho uma música sendo composta originalmente por Schubert, ou Schumann, ou Wagner, porque todos estão mortos, eu uso Wagner, Schumann, Schubert, Beethoven, o que for. E eu tenho que encaixar isso, para que isso funcione dessa maneira, para que você sinta uma certa dureza em um ponto e de repente aquilo fique leve. Ou aparentemente leve, que de repente aquilo suba. E de repente aquilo cai. E isso é feito dessa maneira. Essa coisa presa e que o som vai abarcando. Agora, é o som de todas as maneiras. Quando eu digo som, é o diálogo, é a voz, é a ausência de som, porque silêncio tem som. É o som do silêncio, né? Aquela coisa que pesa. Então, qualquer coisa ligada ao som, inclusive silêncio, é o que eu chamo de som, inclusive música, evidentemente. E o resto é o que eu chamo de imagem. O que eu chamo de imagem? É a imagem, a cartela, a tela preta. A tela preta é a imagem. É a ausência de imagem ou a recusa à imagem. Então, dentro disso, juntando esse monte de coisas, trabalhar dentro disso para conseguir fazer exatamente isso. É difícil, porque tem que ter um roteiro muito bem amarrado, quase sem margem do que se chamaria um improviso para um ator. Para que durante os ensaios, que são exaustivos, demoram muito tempo, aí a atriz vai descobrindo que naquilo que ela leu, que, meu Deus, cada frase que eu digo amarrou nessa nota musical, amarrou naquela imagem, naquilo ali. E, de repente, ela vai descobrindo que naquele segundinho, naqueles 10 segundinhos, 5 segundinhos, ela tem uma margem de improviso. Ela começa a ver outra... E aí ele acontece. Ela se sente livre dentro daquilo. Em vez de deixar tudo solto. Porque quando deixa tudo solto, num caso como o meu, de fazer um plano de 15, 20 minutos, a coisa pode ser um desastre, né? Pode desandar completamente. Então ela tem que estar muito bem amarrada, para que, na hora, as coisas que já acontecem naturalmente
soltem um pouquinho as amarras. Mas isso acontece naturalmente. E depois isso vai, na montagem, na mixagem, ser fechado. Agora, só funciona vendo, isso é muito difícil de explicar. É muito difícil explicar essa ligação com o cosmos, porque você tem que ter uma noção o tempo inteiro do que está acontecendo lá em cima. O espaço fica 20 quilômetros acima da nossa cabeça, ele é mais perto do que chegar em São João do Meriti, de onde ele não é tão longe. Então é só a gente ter essa noção. Agora, a pessoa tem que ter essa noção. E eu ponho em cena as pessoas da dita camada da elite. Qual camada? Num filme pode ser que nesse último, 2 pessoas da altíssima, 2 mulheres e filha de banqueiro. Tudo bem. Em outro pode ser uma diretora de cinema, um diretor de cinema. Também elite. Nós somos elite. Até diretor de cinema é, aqui no Brasil, uma elite. Então, Pompeu, diga. você está falando dessa vontade que você teve de também pensar a sua função dentro do cinema, que seria mostrar esse desconforto com a vida existencial e um desconforto social. Eu queria saber como é que isso também te impulsiona o início da sua carreira mesmo. Quer dizer, como é que você começou, como é que você se inseriu? Você pensou primeiro em cinema, você pensou em outros meios de se expressar, poisia, teatro? Não, Ou aquela coisa já estava bastante arraigada? Não, eu nunca pensei. Olha, naquela época, eu me lembro com 10 anos, por aí, coisa e tal, eu gostava muito de cinema sempre, desde criança. De tudo. Gostava de ver tudo. Ligar a televisão, assistir a Sessão da Tarde. Só que naquela época, a Sessão da Tarde, você se lembra, na TV Tupi, passava Hitchcock, passava William Wellman. Era um pouco diferente dessa Sessão da Tarde atual. Então, enfim, quer dizer, pré-net, pré-TVA e tal. Agora, eu vi isso muito, eu sempre gostei de ver tudo. Ver. E eu sempre, e desde pequeno tinha uma coisa que me interessava muito, me lembro que com 14 anos e tal, me lembro que aquela época de Brigitte Bardot, Deus criou a mulher e tal, eu olhava as fotos da Brigitte seminua, Sofia Loren, não sei o quê. Aquilo nunca me interessava muito, me interessava mais ver as fotos quando tinha uma grua, um trilho, um treve na câmera. Isso me interessava muito mais, entender como é que funciona aquele processo que eu sempre vejo, que está tudo lá só em imagem, como é que o nego faz essa porcaria. Isso me interessava muito mais. Cada foto que tinha a câmera e tal, aquilo me interessava muito mais em olhar as pessoas atrás do que ver a foto da Brigitte Bardot seminua. Sempre me interessou muito mais ver o outro lado. Então, talvez tenha sido esse o trajeto. Só que lá, quando eu chego em 67, naquela época, eu não me lembro nem se a UF existia como faculdade de cinema, isso nem existia aqui no Brasil. Eu me lembro que eu ainda pensei, foi quando eu fiz vestibular com Edgar Moura. Fez vestibular junto comigo para Química. E nós passamos. Em 68, Edgar resolve, a gente estava querendo, eu tinha de gostar de cinema, essa coisa toda, eu fiz um curta inacabado com ele em 70, que tinha umas experiências em ponto traço, porque naquela época não tinha filme ponto traço. Tinha que fazer isso lá na Líder, dava um trabalho. A gente fez e deu certo, com vermelhos estourados, filtros brutais e tal. E ele pensou em ir lá para Bruxelas e foi, né? Até estudar lá. Ele com o Jorge Monclar, inclusive, falar que ele conheceu o Jorge. E eu queria ir também, mas por circunstâncias familiares eu não fui. Então eu fiquei aqui, continuei a faculdade, acabei a faculdade, trabalhei e depois eu larguei para ir fazer o que eu já gostava desde os meus, que eu me lembro, 8 anos, 10 anos de idade. Agora, nunca tive nenhuma outra ideia de escrever livro, ou fazer poesia, ou fazer teatro. Nunca tive nenhuma outra ideia dessa. Nem de música, nem de nada disso. A minha ideia sempre foi fixa de cinema. Uma ideia fixa mesmo. Sobre Duas Histórias para Crianças, é um filme que mostra um pouco isso, né? Os bastidores Exatamente. das filmagens. Eu tenho um making-off dentro dele. Você vê que aquela abertura,
aquele é o princípio da ópera, que nem lá no Variação, só que está mais delicado ali na Variação. No Duas Histórias está bem escancarado. No princípio antigo da ópera, da abertura e 3 atos. Ali você tem isso dentro do Duas Histórias com um intermezzo ali no meio. E aquilo na época foi muito curioso, porque aquilo é o que hoje em dia é muito comum, que é o making off. Só que estava separado. Eu peguei o making off e joguei dentro do filme. Como no Elisa, naquele longa, tem aquele momento que tem uma câmera fixa. Eu liguei e deixei rodando enquanto se preparava um plano. E aí eu fui depois cortando e pegando, digamos, pedaços daquilo ali no pulo mesmo. Quem guia é a música ali e texto. E aquilo é o making off, só que inserido dentro do filme. Ele não está separado. Você vê o filme, olha aqui o making off. Não, ele está junto. E o que tem lá no Duas Histórias, como abertura da ópera de 8 minutos, digamos isso, é isso. É um making off dentro do filme. A ideia era essa, de mostrar. Só que ali tem o seguinte, já existe essa coisa dessa assincronia, que nem existe esse termo, é uma dissonância entre som e imagem para caracterizar aquilo que o Roberto estava falando, desse mal-estar existencial, essa coisa de não estar de todo, como diz o Júlio Cortázar. Se você prestar atenção, revendo o Duas Histórias, quem viu isso na época foi o Arthur Omar. Ele falou, como é que você fez isso? De uma maneira muito simples. A imagem que você vê, daquela abertura de imagem, é do que está preparando do que você vai ver da primeira história. O som é o da segunda. O som que está por baixo disso tudo não é relativo àquela primeira história da montagem daquele traveling. É o som da segunda história. É o som que o Jomico gravou no segundo dia da segunda história. Então eu peguei aquele som da segunda história e joguei na primeira, naquele making off. Então você tem a imagem de uma história, o som é de outra. Tanto que a primeira frase, e que veio bem a calhar naquela época, que era 78, é contra o muro. Ainda sobre Duas Histórias, ele... Opa, cortou? Tem uma menina aí que não gosta dessa água. Esse aqui é o meu que eu estava usando. Esse é o teu. É o meu? É. Pompeu, então, tá. Eu sentei lá no Orly, vi o final de um Kung Fu, devia estar no meio da segunda sessão, não teve. E estava com mais algumas pessoas. Acabou, não teve. Aí eu pedi para chamar o gerente. No Orly, no sábado à noite, rapaz. Aí o gerente... No centro da cidade? É. Agora passa só os filmes educativos de sexo explícito, acho que no Orly. Aí eu comecei a falar com o gerente, que a gente era tipo fiscal do Sarney, lembra? A gente fiscalizava se o curta passava, era uma viagem. Me lembro do Emiliano. Aí, pô, eu cheguei lá pro gerente e falei, no que eu estava falando, que o curta, ele botou, foi você que fez isso, aquilo. Quase que eu me rendi. E esse meu amigo, o que foi? Não fala assim, não. E peraí, pega leve e tal. É claro, né? Não pode, não funciona. Você manda o público que vai ver o Orly, Kung Fu, chegar lá e encarar aquilo, variação onde não acontece rigorosamente durante 15... Quer dizer, acontece um monte de coisa. Mas não acontece nada, né? Não é que nem Antonioni, as pessoas passeiam, não para lá, não para cá. Entendeu o negócio de taxa. Querido o quê? A associação com Hitchcock, do Variação sobre um Tema, a cena do Psicose, o que você diz disso? Não, ali é só uma Brincadeira. espécie de uma private joke mesmo. Aquilo ali era para ter uma ideia de um crescendo, entre aspas, de suspense. Tá? Mas com daquele punhal, daquela faca de cozinha, que é igualzinha que o Anthony Perkins usa no Psicose. E quando ele abre ali era para ser igual. Só que daí em diante não, porque ali aquela faca passa a ter vários símbolos. Ela, no momento em que ela surge em cena, tudo é símbolo, né?
tudo é símbolo, nós somos símbolos, tudo é símbolo. Bolhufas existem, isso é uma realidade, nada que existe, aquela coisa toda. Então, como tudo é símbolo, não, mas é verdade, Jung dizia isso. Aquela coisa, não, nada existe, nada existe, tudo é projeção, né? Se você for ler Madame Blavatsky, também você vai encontrar essas coisas. Agora, aí já é teosofia, já é uma coisa, enfim. Agora, não, a teosofia, ela tem o sentido exo e o esotérico. Como esotérico, não leva a sério, porque, bom, a gente conhece o segredo do mundo, tá bom, conta, não conta. Então, porra, eu não sei, eu não vou ficar lá naquelas coisas. Agora, se você for olhar conceitos teosóficos, eles batem com conceitos astrofísicos, de coisas do universo e tal, e com teorias do Jung, batem. Basta ver que você vê que bate. É bastante interessante. Agora eu não sei o que ela estava falando, do negócio da faca. Aí a faca toma outras funções simbólicas, até que no fim ela já é uma função fálica, tanto que quando a Denise pega e fere o homem com a faca, né? Aquilo já vira um símbolo fálico, tanto que quando ele toma e joga dentro do armário, como se ele estivesse jogando fora a própria virilidade, a própria parte dele masculina, né? Ele pega aquela faca e ele não sai com aquilo, ele abre um armário e bum, joga aquilo lá dentro. E aí ele sai e deixa a porta aberta, aí é que é o segredo da coisa. Porque aquela porta, ele sai e bate. No fim do filme, ela fica ali sentada, abre aquela caixinha de música que toca o Fir-Elise, do Beethoven. Que na origem isso foi um engano, porque a música chama-se Für Therese, era para Teresa, mas como a grafia do velho Ludwig van Beethoven era quase inteligível, as pessoas confundiram, acabou virando Fir-Elise. E aí ela põe aquilo, aquela caixinha vai rodando cada vez mais lento, aquela música cada vez mais lenta, né? Aquela coisa, aquele mecanismo que vai parar, aí ela para antes. Ela abre a porta, você ouve ela abrindo a porta, você escuta. Ela sai de quadro, ela não fecha a porta, você não ouve a porta fechar. Você não vê a porta, mas você não ouve ela fechar. Aí acaba o filme. Ela sai, vida que segue. Sofrimento que segue, mas a porta está aberta. Tem uma possibilidade. De que? Não sei. Mas existe. A possibilidade sempre existe. Seria o quê? Utopia? A saída? Vazio? A possibilidade. Fuga não, porque se você pensar naquela coisa que é a única questão filosófica séria, o suicídio, você pode pensar nisso conscientemente, não como um ato louco, um ato de delírio, por exemplo, suicídio. Aliás, tem uma coisa muito boa sobre isso no Forever Mozart, do Godard. Agora, isso Marcel Camus nos trouxe isso também, né? Agora, a possibilidade pode ser infinita. A possibilidade, aliás, ela é infinita. Agora, ela começa sempre dentro de uma cabeça, que essa uma cabeça é um universo. Uma cabeça, nós somos, eu sou todos os outros. E todos os outros sou eu. Então, é bom lembrar, é bom ter em mente que externo e interno. Eu sou fruto de... Eu gero um externo, e o externo me gera. Isso é constante. É claro que quando a gente nasce, já existe um externo. Se você considerar que você nasceu aqui, começou a sua vida, Roberto Moura, aqui. Então tá. Mas já existia, ele era pré-existente. Você vai corroborá-lo ou não. Aí você cai naquela coisa do Sartre, que eu gosto tanto, e que o velho Godard gosta tanto. É porque é radical, mas é verdade. Aquela coisa da escolha. Você é livre, você pode escolher. Por isso que você não escolhe. Porque a escolha implica uma perda. E a pessoa tem que escolher e aceitar a perda. E geralmente as pessoas não escolhem. Aí tem aquela coisa do Sartre, do ser e o nada, do minha guerra. Aquela coisa do soldado que é convocado para uma guerra. Ele tem duas opções se aquilo não é a guerra dele.
o suicídio ou a deserção. Se ele vai, é a guerra dele. Não adianta ele estar lá no meio do quebra-pau e dizer isso não é a minha guerra. É. Ele está defendendo um lado. Não tem jeito. Agora, existe a opção do suicídio ou da deserção. Só que ninguém faz isso. Quer dizer, isso passou a ser feito nos anos 60 com o Vietnã, né? Mas até a Coreia não. Agora, você se via Mas aí foi outra coisa também. muito discrepante, muito distante das utopias da esquerda naquele momento, da identificação com os setores populares, a tentativa de olhar o outro lado da cidade, do país, o Brasil interiorano. Você se via completamente divorciado disso? Não. Agora, eu não ia fazer filmes sobre isso. Eu nunca soube fazer filmes sobre isso. Eu até acho que no observatório tem coisas relativas a isso. Agora, eu não sei fazer filmes sobre isso, eu não sei, pelo menos nunca tive essa vontade ou fui assaltado pela necessidade premente de ter que ir para o alto da Caatinga fazer um filme, que nem foi Os Fuzis, por exemplo. Eu nunca tive isso. Eu sempre pensei em outro tipo de coisa, que é o meio em que eu vivo. Agora, eu acho que é importante que quem faz e faz bem, faça, para que a gente veja, a gente conviva, a gente troca informação, porque senão só vai existir um lado. Eu acho que você tem que olhar o lado de lá e o outro tem que olhar o lado de cá. Agora, tem que ter em mente que nós geramos o lado de lá. E tem que ter em mente aquela coisa que talvez seja pior ainda, aquela coisa das microesferas do poder. Que se você... Aquela coisa da Revolução Francesa, decepe todas as cabeças, depois eles vão começar a se autodecepar. Porque dentro deles mesmos já está o germe da discórdia. Já existe, a coisa não funciona. A equação humana não funciona. Ela é insolúvel. Você vê isso? Ela é insolúvel. Então, quer dizer, com revoluções, como já aconteceram, sem revoluções, e todas as revoluções foram burguesas, inclusive a soviética. Trotsky não era a classe operária. Trotsky não era. Você já via isso dentro da própria estrutura da Corsino? Alguém falou A própria que era estrutura da Corsino era um saco de gato. um saco de gás, né? Pessoas porque... muito heterogêneas ideologicamente, como é que você via? Completamente heterogêneas ideologicamente e, consequentemente, como isso é a base filosófica, é a vida de cada um, seja qual for a filosofia de cada um, se é que tem, né? Porque às vezes a pessoa tem, mas nem sabe que tem, né? Agora, isso se reflete no filme que é feito, evidentemente. Mesmo que a pessoa nem saiba que tem, mas está lá. Mas você olhar, analisa que está lá. Então, você tinha tendências ali as mais diversas, só que conflitantes. Porque creio que tinha muita gente usando aquilo como um trampolim. Aquilo como uma passagem, enquanto que aquilo podia ter sido, digamos, não um fim, porque as coisas não se fechou aqui, acabou, isso será eterno. Não, as coisas mudam. Agora, a ideia era fantástica, quando você tinha aquela ideia de ter 50 curtas naquela época, quando teve aquela ideia do empréstimo do banco de crédito, que tinha que ser avalizado pela Embrafilme. Era um empréstimo do BNCC, que tinha que ser avalizado. Para quê? Para a gente comprar moviola, comprar câmera e começar a comprar negativo do leste europeu, fugir, sair da Kodak. Era uma ideia ótima, a ideia era fabulosa, só que a gente tinha 50 curtas, que davam dinheiro. Podia ter um que dá menos, outro que não dava nenhum, porque não era nem exibido, os outros davam um monte de dinheiro. Então, tinha ali crédito, a gente tinha crédito para a Embrafilme avalizar. A Embrafilme levou 1 ano e meio para dar o carimbo. Quando a Embrafilme deu o carimbo, a coisa já estava nos estertores mesmo, porque já é o fim do milagre brasileiro, já era o começo dos anos 80, já era 82, a coisa já está desabando de tudo geral, né? Geral. A nossa ilha socialista, digamos assim, né? Que é o que se queria fazer no mar de capitalismo selvagem, evidentemente faliu junto. Você precisava daquele dinheiro, tinha que ter aquele dinheiro. E tinha como pagar aquilo, mas tinha como pagar 2 anos antes. Não na hora que a lei do curta praticamente já não existia mais, então nenhum dinheiro entrava. Agora, aí são as perguntas. Por que a Embrafilme demorou 1 ano e meio para dar um carimbo? Por que não houve mais pressão? Por quê? Porque um monte de porquês. Como é que você avalia o papel do... Agora, tinha muita gente eu estou dizendo,
Um vai para cá, outro vai para cá. Era um conflito ideológico monstruoso. Monstruoso. Eu podia entrar em conflito com os filmes que o Emiliano fazia, por exemplo. E o Emiliano criticava os meus filmes. Mas aí o Joatan, que depois até, em 96, ele veio falar comigo e tal, sobre isso, sobre a coerência de tudo que eu fiz. Agora, aquele negócio que era cobrado, uma coisa, você tem que fazer o documentário de cunho social. Eu até brincava naquela época dizendo aquela expressão de cunho social que a pessoa tem que ter. Aquela coisa meio existencialista dos anos 50, quer dizer, entre aspas, porque qualquer coisa era ser existencialista nos anos 50, tomar porra, não é isso, existencialismo é só ler Sartre, que não tem nada a ver com sair drogado, bêbado, nu por aí, não tem bolhufas a ver. Então, aquilo era um saco de gato, tendências diferentes. Agora, podia ter dado alguma coisa, podia ter dado, se talvez uma pressão fosse feita grande em cima da Embrafilme na época, talvez aquele carimbo com a assinatura no meio, aquele famoso carimbo redondo com a assinatura no meio do Serviço Federal, ele nos desse o dinheiro. Olha, se ia resolver ou não sei, talvez a gente ficasse mais endividado. Agora, a ideia era boa. Como é que você vê aquele impulso inicial sob a liderança do PEL e a mudança da gestão depois que o Sérgio assumiu? Como é que você percebeu aquele momento? O momento do PEL, que foi a ideia da fundação, até quando o PEL sai, é aquele momento das grandes utopias da ideia Corsina. Agora, eu lembro que toda quinta-feira tinha reunião na Corsina. Geralmente se exibia um filme, a gente discutia e também falava de assuntos internos. E eu me lembro que um dia teve o Emiliano, daquele jeito espirituoso dele, ele falou que o Pel tinha que trancar o Pel num quarto e deixar ele ter ideia durante uma semana. Você abre a porta do quarto, ouve, pá, e fecha. E aí você vai executar a ideia. Se deixar ele executar, vira uma bagunça. Mas ele tinha esse lado da ideia. Agora, ela tinha que ser... Tinha uma outra coisa que o Jorge Abranches, que nos cedeu aquela sala lá que era da Visão Cinematográfica, aquela produtora que ele tinha, ele dizia, a Corsina só vai existir o dia que ela sair no Informe Econômico JB. Ele tinha razão. Naquela época ele já tinha razão. Que existe, você pode querer ter a ilha socialista cinematográfica, onde teria moviolas, câmeras, Orvo, Fuji, tudo, esquece Kodak para a gente comprar mais barato. Então, legal, maravilha, mas você está inserido dentro de um contexto capitalista, não vai fazer um filme e exibi-lo. Dentro de onde? Dentro daqui, que é capitalista. Então tem o outro lado econômico-financeiro que você está atrelado, amarrado. Então ele tinha muita razão quando dizia, nós só vamos existir o dia que isso saiu no Informe Econômico JB. É verdade. Quer dizer, claro que também era outra utopia furiosa. Era uma utopia furiosa por um lado, outra furiosa por outro. Tinha que ter um meio de caminho ali. E não houve, mas não houve, não é só porque era um saco de gato, tendências ideológicas mais diversas e estéticas, o diabo quatro. Não é só isso, e conflitos pessoais também, aquela coisa a briga pessoal, isso existe, sempre houve. É porque também foi a época que quebrou o Brasil, quebrou o cinema brasileiro. Quando eu fiz o Babilônia em dezembro de 79, finalizei em janeiro de 80, foi o período que teve, não me lembro qual, mas uma segunda máxima de valorização naquela época. No meio do filme. Foi um desastre. A tabela da Líder foi para a estratosfera, foi uma loucura. Foi a época que a coisa quebra, quando vira os anos 80. Os anos 80 foram lamentáveis, né? Para o cinema em geral aqui no Brasil. Né? Porque Sua existencialista, todo intelectualmente embasado, acabava também te protegendo de uma certa forma. Talvez todo mundo pensasse assim, não tivesse existido Corsina, não tivesse existido, enfim. Como é que você se posicionava? Não, eu acho que todo discurso, lembre-se que Sartre lutou na resistência e outras coisas. Eu acho que o discurso intelectual, o discurso filosófico, seja lá a forma como ele venha, mas ele tem que estar junto de ações. E Sartre é um exemplo disso, de ações ao longo da vida dele, até contraditórias. Ele virou maoísta e tal, depois desvirou.
passou a mudar de certas ideias que ele tinha quando ele escreveu o Serenado em 43, ora bolas. A pessoa anda. Agora, escrever o livro, um tomo, depois escrever a crítica da razão dialética e ficar parado, não adianta. Eu acho que não adianta, como eu acho que não adianta de 4 em 4 anos apertar o botão e votar. Isso só não adianta. Em relação ao cinema? Acho que em relação ao cinema o que adianta é fazer filme. Agora, é evidente que é complexa a questão, porque precisa de dinheiro para fazer filme. Um filme barato custa caro. Ninguém tira do próprio bolso e põe porque não tem. Quer dizer, até tem, né? Tem gente que pode tirar do próprio bolso e botar. Agora, o problema é que quando vai se tentar levantar dinheiro em outros lugares, é aquela coisa, uma determinada linha de cinema que toca em tais e tais assuntos e tal, são privilegiados. É normal que seja. Está errado, mas é assim que acontece. É assim que acontece. Agora, para onde isso vai nos guiar? Não tenho a menor ideia, mas eu não creio que seja numa boa direção. Porque nenhum dirigismo é bom. Agora, é claro que o cinema de exceção é sempre o cinema de exceção, como era nos anos 60. O nosso cinema novo, ele surge. Ele é uma exceção. Vários surgiram. Os ciclos que a gente vive. São os batimentos cardíacos. Tomara que não pare. Ele vai lá. Puf, puf. Então é que eu digo, nunca houve uma tomada de nada de mercado. A gente nunca teve. Nunca teve. A não ser que você considere que a chanchada fosse o único mercado que a gente teve, mas ao que ela era dirigida a uma camada de público, aquela coisa da chanchada. O fenômeno de Embrafilme vai além da chanchada. O fenômeno de Embrafilme dos anos 70. Mas naquela época que produzia 100 filmes, é bom lembrar que 70 eram da boca do lixo, era porno chanchada. E de 70 você tinha uns 20 excelentes, né? Você tinha Candeia, tinha um monte de gente ali fazendo coisa muito boa. Tinha Carlão, tinha gente boa aberta fazendo coisa. Agora, não eram 100 filmes, eram 70 eram da boca do lixo. 30, digamos, eram da Embra. Não era bem assim. E os 30 da Embra, você lembra que foi a época do boom Nelson Rodrigues no cinema, né? Era aquela enxurrada. Eu, particularmente, achava muito tedioso. Particularmente, eu achava que muita coisa que aqueles mesmos realizadores mostraram nos anos 60, pré-AI-5, passaram a fazer nos 70, eu achei... Eles regrediram 40 anos para o cinema de qualité. O cinema de qualidade, aquela coisa que... se você olhar, eu olho e vejo assim, eu sei que tem gente que a maioria talvez não veja assim. Mas eu acho que aqueles filmes são... tá bom, eu vou contar uma história, com começo, meio e fim, na sua ordem, aqui bonitinho, cadê aqui e tal. Eu acho mal enquadrado, eu acho mal tudo. Mal tudo. Não, eu sinceramente acho mal fotografado, mal enquadrado. Comparado com o que a gente tinha, feito por eles mesmos. Vamos lembrar isso, feito por eles mesmos. Eu estou comparando a mesma, não laranja com banana, estou dizendo, a mesma pessoa que fez aqui, fez aqui. Você está falando do cinema novo quando viu o cinemão? Quando viram o que a gente chamava de cinemão. A gente chamava de cinemão, né? A gente da Corsino e da BD chamava aquilo de cinemão. Que a Embrafilme produziu o cinemão. Que já era... A gente até tinha aquela expressão da pata do elefante imperialista, colonizador. Era a pata do elefante, mas a pata do elefante não desceu nos anos 70, ela desceu muito antes. Muito antes. Ela desceu, como diz o Godard, ela desceu lá na França em 18, no pós-guerra. A pata do elefante desceu antes, agora ela estava bem clara ali já em 70. E também por outras razões. Você enfiou um AI-5 pela parada, enfiou uma tesoura em tudo, não pode falar, bum, cortou. Não dá. É muito difícil. Eu até concordo que é muito difícil. Agora, a saída encontrada me parece que foi a pior possível. A pior possível. Agora, eu acho que tem que haver 100, 200, 300 Spielberg para sair um Hal Hartley.
e que mesmo assim tem que... Ou um primeiro filme do Quentin Tarantino, que foi produzido pelo Monte Hellman, que era um independente, como você tinha o Ulmer fazendo cinema nos Estados Unidos. Não tinha João Cassavetes, que era um gênio. Mas você vê a dificuldade que ele teve na vida inteira. Ele fez 12 filmes e dos 12 ele teve controle em 8. E dos 8 realmente ele... Projetos pessoais dele mesmo que ele tinha, ele era uma meia dúzia. O que ele não pôde, que estava arquivado quando ele morreu, era... De volta à Corsina, apesar desse saco de gatos, essas diferenças, era um núcleo de produtores onde cada pessoa trabalhava no filme dos outros e era um núcleo que girava em torno daquelas pessoas, integrando suas respectivas equipes. Eu queria saber como você circulava nesse meio, como você entrava ou ouvia o filme dos outros realizadores. Normalmente, como os outros filmes, meus filmes. Às vezes eu podia gostar, desgostar de um filme alheio, como eu tomei muita pedrada. Trabalhou no filme dos outros? Trabalhei. Eu trabalhei no filme do Lúcio, em 79, mas foi antes da Corsina. Não, foi que ele me chamou para dar uma força para ele como assistente de direção. Eu fui. Eu tinha feito já 2 filmes, aí eu fui ser assistente de direção daquele cortadelho À Venda. E depois só eu trabalhei como assistente também mas não tem nada a ver com Corsina, do Carlos Frederico, no L'Erfamu. Me lembro daquela produção. Aquilo é desvario total. Sem dinheiro zero. Era uma loucura. Som guia feito com cassete, gravador cassete. Era um delírio furioso, mas enfim. Agora, lá na Corsina eu nunca trabalhei como nada de ninguém, depois que ele existiu. Agora, eu trabalhei, lá eu fiz o 2 Histórias, e fiz o Babilônia e fiz o Observatório. Foto do Zé Joffre. O som do Observatório foi do Silvio Darim. O som do Babilônia foi do Johnny Howard, que não era. E o som do 2 Histórias foi do Joamico também, que não era. Mas a foto, por exemplo, era do Zé Joffre nos 3. Ele trabalhou. O Emiliano trabalhou como diretor de produção no Observatório. Então, o Lúcio escreveu o roteiro comigo do Babilônia. Porque tinha um negócio, o nego juntava para fazer aqueles documentários. E eu não sei se é porque era mais barato, eu não sei porque eu nunca fiz aquilo, então não sei, devia ser bem mais barato. E a coisa funcionava, até aquela entrevista que eu te dei, que você disse que tinha lá do Filme Cultura, eu até digo isso. Funcionava um sistema cooperativado para eles, entre si. Um trabalhava de graça para o filme do outro. Ninguém nunca me deu essa moleza. Sempre me cobraram. Vamos trabalhar? Vamos. Quanto você vai me pagar? Então, quer dizer, houve muito isso por um lado, agora, pro meu lado nunca houve. Do meu lado nunca houve. É sempre quanto você vai me pagar. Como é que é? Nunca trabalhei com ninguém de graça. Então, agora também não sei se devia ser assim. Estou dizendo, a cooperativa é uma coisa que ela tem que produzir filmes. Não estou dizendo que as pessoas têm que trabalhar entre elas de graça. Não sei. Se isso fosse uma regra, talvez, então, vai ter que ser assim. Mas não era assim. Pelo menos não para o meu lado, nunca foi. Então, as minhas produções eram mais caras. Pelas próprias coisas internas dela, elas já eram mais caras. E pagando todo mundo, ela era mais cara. Eu tinha uma equipe maior do que a do outro que ia fazer um documentário mais simples. Então, ela era mais cara. Eu pagava todo mundo, ela era mais cara, evidentemente. Sem dúvida nenhuma. Naquela matéria você faz aquela comparação com o filme do Frederico, né? Que estava fazendo aquele filme na Mangueira, e os gastos que ele tinha tido em um ano, você fala exatamente. Isso. Você tem uma semana, né? Pois é, é isso mesmo. Ele leva um ano gastando o que eu gasto
uma tacada aqui, quer dizer, é muito mais complicado. Quer dizer, o esquema cooperativo, na verdade, de uma certa forma, nunca te atendeu. Você era um corpo estranho ali sobre esse aspecto. Sobre esse aspecto, eu acho sobre o outro também, eu acho que era porque eu discordava muitíssimo de um monte de aquelas reuniões que tinha. Eu discordava muitíssimo de certas coisas que eram tiradas ali dentro. Que às vezes aquilo me parecia posição ideológica tirada de uma coisa. Tudo bem, nada contra, agora não era a minha posição. Não era a minha posição. Eu acho que tinha que se defender um modo de se fazer cinema. Você não trabalhou com Veríssimo, Não, nunca. Agora, sobre o Babilônia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Babilônia. Como é que foi a produção desse filme? A produção dele foi até simples, né? Porque foi um dia de filmagem, agora foi aquilo que eu estou te falando, ele é feito de 2 planos. Um plano de 8 minutos e tanto e um plano de 2 minutos e pouco. Foi ensaio, teve que ensaiar antes, ensaiei, fiquei com o Luiz e com o Dudu Machado, e a gente ficou ensaiando durante um tempo e depois famosas 4 latas de negativo de 1000 pés com a BL na mão. Tem que caber dentro das 4 latas, senão estoura. E vamos para rodar. Era aquele negócio. Era para ser um filme feito com 4 latas, com 4 takes no máximo? Não. Sem Ele... take? Hã? Sem take? Não. No caso, eu tinha a opção de 4 takes para cada. Eram 2 planos, um de 8 minutos e tanto, um de 2 minutos e tanto. Eu podia fazer 4 vezes aquele de 8 minutos e pouco. Ter 4 chances só para um plano de 8 minutos e pouco, eu diria que é pouco. Tem que poder fazer 40. Porque é complicado. É complicado. É complicado. E eu me lembro que naquele dia houve uma complicação extra, que a BL, aquela BL2 na época, né, que era dezembro de 79, ela vinha com um Barney, que é um negócio que envolve a BL, envolvia, não sei se envolve, mas... E por causa de som, né? Porque ela dá uma pequena frequência quando passa perto do microfone e tal. Apesar dela ser auto-blimpada. E aí, o Johnny estava reclamando nos pedaços em que o Zé passava, por baixo, na região, que estava dando uma frequência e tal. E aí o Zé, mas estava dando uma agonia no Zé, aquele negócio do óculos dele, com aquele bairro, aquilo não dava certo. Então teve que tirar o bar. Aí piorava a coisa. Aí teve que pegar um edredom e enrolar. Eu tenho mais fotos disso, enrolar a BL, deixar só a lente ali no ombro do Zé. Aquilo dava mais. Aquilo era liso, aquilo escorregava um pouco. Olha, quer dizer, as circunstâncias de um negócio que não está previsto da hora já fazem o negócio se complicar, que já está complicado. Você vai rodar um plano de 8 minutos e meio, eu tenho que fazer isso em 4 takes. Já está ruim por natureza, por definição. Ainda chega na hora, acontece um negócio desse, que a câmera está na mão durante 8 minutos e meio, aí complica, aí você tem que ter mais opções para poder fazer. É a penúria, é aquilo que eu estou falando, é aquela coisa complicada, que a gente não tinha dinheiro. Agora, o filme em si foi isso, ele seria simples até, né? Todos os filmes são simples, não existe filme complicado, tudo é complicado, mas tudo se resolve com dinheiro. Você vai filmar uma parede branca, é complicado filmar uma parede branca. Agora, tudo se resolve com dinheiro. Você quer fazer uma coisa complexa e tal, com animações, com tal, vai gastar dinheiro? Tenha dinheiro para gastar. Godard não faz filme de graça. Ele pode gastar pouco em relação a Spielberg, mas ele gasta. Ele não faz filme por 10 tostões. Não custa, porque os filmes dele são impecáveis. Os vídeos dele são impecáveis. Ele levou 10 anos fazendo esses 8 capítulos do História de Cinema. Ele fez em 10 anos, 4 horas e meia. O Fassbinder fez em 1 ano o Berlino Alexanderplatz com 15 horas. O Fassbinder era um tarado, evidentemente, que fez 43 filmes em 12 anos. Agora, tem que ter dinheiro, porra. Senão também é inviável. Agora, o pouco necessário já é viável, mas é o pouco necessário. Não tem que ir restringindo. Não, vai fazer o quê? A não ser que as pessoas trabalhem de graça. Eu nunca tive essa moleza. Ponto.
Lá na cooperativa eu nunca tive essa moleza. Nunca. E a líder naquela época, não sei se você lembra, que a tabela do curto era mais cara que a tabela do longa. Lembra disso? Lembra, pois é. E as nossas marcações de luz, aquilo que a gente estava falando antes, os nossos fotógrafos não acompanhavam finalizações. Aí a gente chegava lá na líder para marcar a luz, eu passei por isso no observatório, com médio, que já era um média. Eu mesmo comecei a aprender a marcar luz ali, no grito sozinho, porque eu estava sozinho. Fiz uma cópia depois de muito reclamar o Ulisses, lembra do Ulisses? Fiz uma cópia na segunda, porque a marcação da primeira está pavorosa. Olhei e falei, pô, tá horrível. Outra. Fez a terceira, ainda estava ruim. Aí o Ulisses virou e disse, essa está exibível. Você quer a quarta, você paga. Aí, não deu, né? Então, e era um filme complicado, porque tinha imagem de arquivo da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foto, texturas diferentes. É um negócio que agora eu posso pegar e ir para um telecine e equalizar aquilo tudo do jeito que eu queria na época. Mas na época não dava para fazer, não tinha dinheiro. E só tem 35 minutos aquele filme. Sobre a distribuição, teve problema que você já comentou sobre variação sobre um tema. E o Duas Histórias para Crianças e o Babilônia Revisitada, como foi a carreira Duas deles? Histórias foi fabuloso, foi muito bom. Porque ele tinha 8 minutos e meio, 20 segundos. Ele tem 8 minutos e 20 segundos. Então ele caiu com uma luva para jogar. Inclusive o Paulo Martins jogou isso na época com o Expresso da Meia-Noite. Ups. Deu um bom dinheiro o Duas Histórias. Longe de se pagar, porque não dava para pagar. Ele não se pagava. Mas ele foi o que tirou mais cópia, aquela coisa toda. E foi bem exibido, porque ele rodou bem. Agora, o problema foi depois, foi com Babilônia, porque aí olharam aquilo e diziam, pô, um plano de 8 minutos e meio, um plano de 2 minutos e meio, nada acontece, 2 pessoas conversando. E aí começou a ter problema e já era 80 isso. Já era o começo da queda, da derrocada da coisa toda, e de um modelo inteiro que não era só do cinema. E aí foi mal. Foi mal mesmo. E após isso, com o observatório, na época nem existia CPB para média-metragem. Era uma inexistência o média-metragem. Então esse nem distribuído foi em lugar nenhum. Eu exibi em festivais e coisa e tal, mas ele nem distribuído foi porque não tinha onde exibir. Como é que você exibiu uma média-metragem de 35 minutos naquela época em 35 milímetros? Agora, dentro dessa ideia do desenvolvimento de uma obra que parte de sentimentos matriciais, do incômodo, da malésia, enfim, né? Como é que estava esse ajuste de contas do realizador com o seu universo no observatório? Por causa daquele final. O que acontece é o seguinte, um mês depois do observatório acabado, eu tive a ideia de fazer, já que tinha essa coisa complexa que ele é inexibível, de fazer o que é chamado da segunda parte. O outro 35 minutos dava 2 dava 70 minutos, dava o longa. Foi quando eu entrei com um roteiro na Embra para fazer isso, para juntar as duas partes. E aí entrei lá na DONAC, no Departamento de Operações Não Comerciais, que era o Calil, o chefe. E aí o Calil, após... Teve um dia que teve mais reunião. Eu, o Calil, o Lúcio e o Joatan. O Lúcio e o Joatan representavam a diretoria da Corsina. Aí ia ser o primeiro longa que ia ter na Corsina. Aí o Calil disse que o meu filme era radical, subversivos e sem concessões. E era preto e branco, e o público brasileiro não está acostumado a ver preto e branco. Preto e branco só podia ser feito pelo Woody Allen e pelo Bergman. E eu já estava evidentemente perplexo
um monte de barbaridade dessa, e ele ainda completou dizendo que, além de tudo, o seu filme não é comercial. Aí eu fiquei chapado porque eu estava dentro do departamento de operações não comerciais. Foi uma coisa... E como não houve muito apoio do outro lado da parte da diretoria, que considerou a coisa como morta ali, então a coisa morreu ali. Mas já era um filme que ele entrava em contradição com aquela ideia do observatório, do final do observatório, quando diz que onde um homem irá alcançar o seu posto nessa jubilosa dança que algum dia chamaremos realidade, e que eu creio nisso. Agora, ele tinha um lado, digamos, socialista, o observatório. Ele vem de uma origem de uma história, de um livro do Cortázar, que era radical em relação a isso. Então, o filme seguinte já era uma justaposição dessas ideias. Era contra aquela... Era como se você sentasse para ver aquela primeira parte, que é o observatório. Viu? Agora você vai ver o contra isso. 1 mais 1 dá 1. Um plano mais um plano dá outro plano. Uma ideia dá outra ideia. A ideia era essa, porque o que começou a me incomodar é o seguinte, eu acho o observatório, quando chega naquele miolo que começa a falar, você vê isso, foi em 82, terrorismo, homem-bomba, atentado, está tudo lá dentro. Está tudo lá dentro, isso em 82, faz 21 anos. Então, eu acho que está tudo correto, aquela desordem que é mostrada no observatório, que é uma perfeita e irretocável ordem que vivemos. Essa desordem é uma ordem irretocável. A gente vive dentro de uma ordem irretocável que é uma desordem absoluta, insana, absurda. Mas é isso que a gente vive. Está lá no observatório, acho que está bem colocada a beça, porque está aquele diálogo meio caótico entre um diretor e uma atriz que querem saber como é que eu vou abordar isso. Como é que eu vou entrar dentro dessas imagens e sons? Como é que eu vou juntar isso? Aí tem aquela ideia que está expressa lá dentro. Não junta nada, põe como um copião doido. Então, a ideia é essa. Agora, é claro que mesmo assim tem uma ordem dentro de um copião doido. Entendeu? Então, o que é o observatório, ele é isso. Ele tem esse amontoado, ele é um vulcão ali de ideias e de coisas, inclusive de cosmologia astrofísica que está ali dentro disso, logo no início, quando a Nina diz que quando os cientistas acabarem de escalar a montanha, eles vão encontrar os teólogos sentados lá em cima, morrendo de rir. Dentro dessa Agora, ideia da importância do... Eu já tinha uma dúvida dentro disso. É por isso que eu queria fazer o outro, que é contra essa ideia inicial, para 1 mais 1 dá 1. E isso, essa ideia... Eu tinha um rascunho disso, que virou o roteiro lá da Embra, mas eu guardei esse rascunho original, que eram 2 páginas. E em 97, 98, virou o roteiro do improviso. Ah, foi assim. Mas eu queria que você falasse exatamente da questão do texto, né? Quer dizer, o seu cinema é um cinema que se expressa 51% a partir do som, né? O som é o silêncio, são os ruídos, mas é o texto também. Inicialmente você se vale do Cortázar várias vezes, né? Muitas vezes. E depois de procedimentos de colagem, até surgir, de uma certa forma, um poeta, o autor... Tem tudo misturado. Eu tenho Como é que texto você de vê outras o texto pessoas e tenho textos meus, É. que estão ali tudo. Como é que eles você estão vê misturados. o processo de criação especificamente no aspecto do texto? Veja bem, naquele tempo as coisas ocorriam desse jeito, porque eu posso misturar naquela época uma coisa que era o domínio público, de 300, 200, 100 anos atrás, na época, com uma coisa que não era como muita gente fazia, até hoje exibido pelo Canal Brasil. E ninguém vai lá em cima dizendo, você usou tal. E ninguém pagava direito autoral, ninguém fazia nada. Agora, então eu fazia a mão disso, eu lançava a mão disso, eu usava isso mesmo. Já de uma certa época em diante, eu comecei a ficar preocupado com isso, parei de fazer isso. Aí depois eu fiz aqueles 2 cursos já dos anos 90, o Zero e o Noturno, que não tinham uma destinação comercial em absoluto.
Porque não tinha mercado para vídeo também. Então, eu lancei mão de várias coisas, tanto do domínio público, como Mahabharata, que, porra, tem 5.000 anos, e como Cortázar também, de novo, que é uma coisa que eu prezo muito, que não é domínio público, mas eu acho que foi um dos grandes. E junto com coisas minhas, eu simplesmente junto, misturo mesmo, eu não separo. Agora, já no improviso, eu não fiz isso. Tudo que é qualquer coisa usada, compra seu direito. Não pode comprar, esquece. Porque nem Godard passou a fazer isso. Ele está atolado em problemas de filmes dos anos 60 que não podem ser exibidos. Que nem o Made in USA. Porque ele fazia isso. Ele simplesmente fazia isso absurdamente. Agora, você senta para assistir um filme dele, ele faz uma citação que não tem domínio público, ele diz quem é. Faz outro, diz quem é. Faz outro, diz quem é. Como dizia, pum. Porque não pode, e nego cai em cima. Se quiserem cair em cima, cai em cima. Então eu não faço mais isso. Agora, isso vem naturalmente, porque eu leio, eu vejo, eu ouço. Então eu não fico buscando. Mas eu estou aqui pensando, agora essa frase me vem. De onde ela veio? Às vezes eu nem sei de onde ela veio. Eu quero às vezes me lembrar, eu digo, eu sei que essa frase que eu estou escrevendo aqui, eu acho que ela não é minha. É uma coisa curiosa, aquela remissão inconsciente. Eu digo, eu acho que isso não é meu, mas isso está aqui dentro, mas eu não tenho certeza. E às vezes eu fico meses tentando, a frase fica lá escrita, e digo, de onde é isso? Eu li, eu ouvi, eu vi um filme, o que foi? E às vezes eu não descubro, às vezes eu deixo. Pode ser que alguém um dia, olha, aquilo é... Porque acontece isso, a frase vem. Às vezes eu sei de onde ela vem. Às vezes eu não sei de onde ela vem. É uma remissão inconsciente. Ou às vezes simplesmente ela é minha, ela vem naturalmente, mas vem conectada. A gente nunca está fazendo uma coisa 0 quilômetro. A gente vem conectado com séculos atrás da gente. Né? A gente não está aqui solto. Agora, já começando a falar do Elisa, é a sua primeira experiência em vídeo. Foi. E, bom, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você começa a trabalhar com vídeo, você inclusive é um dos pioneiros, né, com a questão da kinescopagem, eu não sei... Primeiro. Em 83 veio a ideia do longa do ele, tá pronto o roteiro. Aí era inviável aquilo em 35mm. Aí me veio a ideia de fazer a coisa em vídeo na época. Começava a existir precariamente aqui no Rio. Conheci umas pessoas, aí para lá e para cá e tal, fazendo contatos. Entraram algumas coproduções nessa coisa, de gente que tinha equipamento e tal, e partimos para viabilizar a coisa em vídeo com o Valtinho Carvalho fazendo a foto. Que ia ser o Zé Joffre. Foi a época em que foi feito esse teste de kinescopagem, que na época era kinescopagem o nome. E isso foi feito na TV Cultura de São Paulo. Não tinha esse negócio de fazer lá do arte e tal. Isso era um mistério, uma coisa completamente misteriosa. Aqui, né? Porque lá era... Godard já tinha feito, Antonioni já tinha feito. Aqui continua, as coisas chegam 20 anos depois, claras do que já eram lá fora 20 anos antes. Aí eu peguei 10 minutinhos, testei condições críticas, que eu já sabia, por um curso que eu tinha feito e tal, que eu sabia que aquilo não funciona direito em vídeo na época, ou pode gerar problema. E fiz um teste de 10 minutinhos, lá na TV Cultura de São Paulo, até com o Zé Joffre fotografando esse teste, que ia ser o fotógrafo do filme. E esse teste foi feito em 16, positivo, com magnetic stripe, com som, aquele som magnético. Isso evidentemente não servia já de cara, mas eu fiz para ver. E a coisa funcionava, agora estava longe disso que você tem hoje em dia. Tinha uma série de problemas naquele transfer da época, que não era transfer, era kinescopagem,
Mas ele era interessante. Aqui depois teve um incêndio, eu acho, lá na TV Cultura, se perdeu o equipamento. Eu não me lembro mais o que houve, eu sei que, você vê, em 83 tinha equipamento na TV Cultura de São Paulo que fazia transfer. Coisa curiosa. Eu fiz o teste existe. O Zé João ele viu na casa dele, inclusive, ele pegou 16, levou para a casa dele, ele tinha um projetor 16 no Bell Hall, a gente exibiu lá. É que depois ele começou a ir para esse negócio que eu vou escrever o roteiro, eu vou dirigir, né? E aí ele não quis mais fazer a foto do filme, queria se dedicar a outras coisas. Aí foi quando ele chamou o Valtinho, que tinha feito um trabalho com ele, não sei aonde, Amazônia, um negócio desse. Aí foi quando eu conheci o Valtinho Carvalho, que fez os 2 longas seguidos, o Elise e o Paixão. A coisa começou assim. E foi o primeiro longa em vídeo brasileiro. E o teste, eu acho que tinham sido feitos testes, acho que o Marco Medeiros, na História do Brasil, um Glauber, ele tinha tanto que... Isso aí eu não me lembro mais, mas eu acho que tem coisa lá assim. Lembra desse negócio, História do Brasil, Marco Medeiros com Glauber? Eu acho que eles tinham feito antes. Eu fiz depois desse teste. Você chama esses 2 filmes de um díptico, né? Você fala de um movimento quase comum, né? Como é que você sintetiza esse momento do seu trabalho? Sintetizando por que ele seria um díptico, é mais ou menos o seguinte: o Elisa dura 3 horas. Ele podia durar 1h30. Mas o que importa é essa 1h30 que está sobrando, digamos assim. Entre aspas, está sobrando. Eu dou início a um plano, mas o plano não começou ainda. Ele só vai começar para você daqui a um tempo. E tem uma hora que ele acaba, para você que está vendo o filme. Mas o plano não acaba, ele segue ali. Ele segue ali até ele se esfacelar. Processo de saturação. É para deixar o processo de saturação aí, porque algumas imagens de sons só vão existir quando começa a ter esse processo de saturação. Isso é que está me interessando ali no Elisa. Deixar saturar, porque eu sei que certas coisas só vão ocorrer naquele momento que saturou. Deixa ela ocorrer e depois deixa ela cair, se esfacelar. E o outro plano vem e carrega essa ideia. Já o Paixão é feito de sobras. Ele não tem isso, é um filme mais enxuto, 1h15. A ideia dele é sobra de tudo. Sobra de um filme que seria feito por aquele casal do filme, que não é feito, sobra do que seria o amor daquele casal, sobra de tudo. Nada existe. Tudo é destruído. E tudo é sempre destruído não por forças do além, nem nada, por nós humanos. Né? Então, um é feito completamente dessas sobras, que é o Paixão, digamos assim. Sobra de tudo. O outro só começa a existir por causa delas, que é esse anterior, que é o Elisa. Essa relação é mais ou menos essa, ela é nítida nisso. Um é gerado, o que existe nele, existe pela saturação, o outro não tem essa saturação, apesar de você poder olhar o Paixão e dizer que um plano de 8 minutos é grande. Mas se você comparar planos de 20 minutos que tem no Elisa, eles não são grandes. Um dura 3 horas, outro dura 1h15. Menos da metade. Ele é um filme mais compacto, ele é mais rápido. Existe aí um verdadeiro embate, você fala em termos de um abandono fenomenológico, existe uma provocação, uma provocação ao espectador historicamente dado, digamos. Mas Existe, esse abandono quer dizer, fenológico... Isso tem a ver com os anos 80, com esse momento saturado, com essa impossibilidade? Não, isso tem a ver, para mim, com os anos 60. O abandono fenomenológico, qualquer coisa que você queira pensar assim, para mim tem a ver com a minha parte que eu tinha entre 10 e 20 anos de idade. Essa parte que gera essa ideia de abandono fenomenológico, foi uma ideia que não fui eu que criei, isso já é pré-existente há milhares de anos. Agora, Beckett está aí. O que é o teatro do Beckett? Cinematograficamente, entendeu? isso... Agora, me interessa aquela coisa beckettiana dentro do Elisa. É quase uma derivação do Esperando Godot. São 2 mulheres dentro de um lugar esperando uma pessoa chegar. A pessoa não chega.
Quer dizer, de uma certa forma, Agora, isso é só um ponto de partida, o que me interessa é o a resto. gente pode articular isso a um procedimento de desconstrução, Claro. a um mal-estar em relação à linguagem clássica, né? Há um desprestígio do que é manifesto e uma tentativa de resgatar alguma coisa que está subjacente, que é principal. Exatamente, porque o secundário é sempre principal. Se você foca um assunto principal e você parte para ele, achando que ele é principal, eu particularmente acho que a pessoa cometerá um erro sobre-humano. No filme em si, quando ele estiver pronto, que vai se ver que as coisas estão do lado, nas bordas, no canto. Nunca é lá está onde você foca, porque os assuntos laterais surgem. Nisso, Antonioni é brilhante. Muitos filmes dele você percebe informações chegando pelos lados da tela, nunca está no centro. É o secundário. Isso, aliás, tem uma frase do Godard, como é que ele dizia? Ele dizia, descrever o secundário ajuda a entender o principal. Acho que é mais ou menos isso. É procurar o secundário para chegar no principal. Mas não é bem isso, quer dizer, partir do secundário para chegar ao principal. É mostrar uma simultaneidade de tudo. Agora, no Elisa, isso que se chama de provocação, não é uma provocação. É como você se abandona. É a coisa do abandono fenomenológico mesmo, em qualquer sentido que você queira. Você vai pegar um monge budista em abandono fenomenológico, no alto de Himalaya, em abandono fenomenológico. A ideia do macro e do micro, né? Essa consciência simultânea, cósmica e aqui na Terra. Mas não se atinge a Isso não uma é. sese, né? Pelo contrário, se chega ao pesadelo. Te chega ao pesadelo, eu não estou chegando a mais sério, porque eu não tenho nada contra o monge budista lá em cima que atinge a verdade, em absoluto, nada contra. A verdade é dele, ele está lá em cima do Himalaia, a minha aqui é outra. Pode até ser a mesma, mas eu estou sujeito a outros fatores que ele não está. Retomando essa mesma ideia num outro plano, qual era a tua proposta de veiculação, de comercialização? Como é que esse filme, que embate ele provocou naquele momento com a sociedade? Como é que você conseguiu exibir? O que Aquilo foi aconteceu? exibido exatamente no primeiro Fast Rio. Aquilo foi exibido naquele primeiro Fast Rio, o Elisa, quando ele ficou pronto. Foi exibido no primeiro Fast Rio de 84. E tive muita dificuldade de exibir. Foi exibido em São Paulo em alguns lugares também, mas é porque dura 3 horas. Era complicado, aquele negócio, não tem nada, acontece, o mar fica quebrando, aquele negócio. Porque as pessoas acham que tem que acontecer alguma coisa. Aliás, isso é muito desagradável no cinema atualmente, porque as pessoas acham que tem que acontecer. Não, tem um negócio escrito há mais de 20 anos sobre o Paixão do Godard, que ele diz, se eu filmar o buraco do metrô, horas a fio, ninguém vai se interessar em ficar olhando o meu filme sobre o buraco do metrô. Então eu faço um filme. Quer dizer, é isso. Tem que ter uma história. Quando você é pequeno, ele diz também, quando você é pequeno, eles dizem não conte histórias. Depois que você é grande, ele diz conte-as. Eu tenho que contar uma história. Por que eu tenho que contar? Eu não tenho que contar uma história. Você entra numa livraria e encontra livro de ensaio. Não é isso? Não tem história. Não é um romance. Não é uma coisa dessa. Que pode ser bom ou lamentável. Agora, não é um romance. É um ensaio. Por que não pode ter filme de ensaio? Tem. Antonioni, Godard, Straub, Kluges. Tem um monte. Só que isso foi sendo achatado. Esse pessoal todo já está com mais de 70 anos. E quem tem menos não está muito interessado em fazer mais isso. Então só existe uma coisa sendo feita. Esse filme já teve muita dificuldade na época por causa disso. Quando eu fiz o Paixão, que ficou pronto 2 anos depois, em 4 anos eu fiz esses 2 longas, é quando a Embra, em 86, estava com a distribuidora, porque ela ia ser a distribuidora de vídeo dela. Estava com a Velar lá. E aí eu fui bater um papo com a Velar. E dizendo, não estou aqui para pedir dinheiro, para pedir nada. Eu tenho 2 longas-metragens para ser distribuído. E eu queria saber, enfim, como é que, já que a Embrafilme tinha grana na mão para poder fazer aquilo, como é que eles vão fazer aquilo.
Aí me preocupou muitíssimo, porque, quer dizer, claro, e nem nada aconteceu, porque a ideia era que eu disse, é fácil criar uma sala de vídeo. E é boa. E não precisa ser mastodôntica, ela é pequena. Já pode criar 5, em 5 capitais principais e tal, que tem gente que vai ver. Mas a ideia era que tinha que ter sala de vídeo do Oiapoque ao Chuí, do Acre ao Rio Grande do Sul. Ele não vai funcionar. E não funcionou. Não funciona, porque você vai esperar que tenha um modelo onde você cria uma sala de vídeo no Acre, no Amapá e tal, em Salvador e tal, e desce, vai chegar lá em Pelotas. Nunca vai acontecer. E nunca aconteceu. Criou-se aquilo durou lá não sei quanto tempo, eu nem sei quanto tempo, que eu só tive essa reunião com ele e saí de lá. Então, tanta quanto desiludido que eu vi. Isso não existe, não está acontecendo e pelo jeito não vai acontecer. E não aconteceu. E até hoje, aliás, não acontece. Você não tem uma distribuição em vídeo, de nada, de bolhufas. A não ser que você vá correr para a GNT, vá correr para um lugar desse. Nada contra. Mas fora isso, nada existe. A não ser, você vai lá para o Sérgio Porto, passe, não sei o quê, mas uma distribuição, e não é complicado, é simples, é a mesma coisa aqui. Vamos fomentar a produção pela Ancine. Ótimo, que maravilha, vamos ver 100 filmes por ano. Que maravilha, vamos distribuí-los, vamos exibi-los. Aonde? Em salas. Como está, não exibe. Você faz 100 filmes por ano, você vai exibir 20. 80 vão ficar entalados no gargalo para o ano que vem. Porque é assim que acontece. Aí você produz mais 100. Aí 20 só escoam. Do ano, aí você tem já 160 entalados. O processo a curto prazo é de desastre. Então, é claro, você vai fomentar a produção e a distribuição, construa sala de cinema, com dinheiro do governo, a preços populares. Então, eu posso construir e para passar só filme nacional. Então, você vai construir uma sala aqui em Ipanema. Não esquece o Grupo Estação, esquece isso tudo. Esquece isso tudo. Sala de cinema da Ancine, deu o nome que era dar, ela é estatal, uma Ancine. Então você cria uma sala a preço popular, põe R$4, R$3. Ela não é feita para dar lucro agora, isso é para formar público. Porque junto com isso tem que ter um modelo político que o Brasil deixe de ser um país de analfabetos, porque senão também nunca vai ter público, vai sempre a elite vendo filme. Certo? Então, daqui a 30, 40 anos, quem sabe a gente pode ter alguma coisa. Mas tem que começar agora. Aí você constrói uma Quilmes, em Copacabana, em Flamengo, em Madureira, em São Cristóvão e tal, e começa a jogar os filmes. Agora, é claro que numa primeira instância não adianta pegar o meu filme e jogar em Madureira, por exemplo, em São Cristóvão, porque provavelmente ele vai ser rejeitado que nem o lá do Orly, lá do Kung Fu, ou do Godard, lá no MoMA, em Nova York, que inaugurava para a tela. Rejeita. Lá você vai botar uma outra coisa, talvez bote o Edifício Master do Coutinho, que é um belíssimo filme, e que ele dialoga nesse nível. Quer dizer, que é brilhante. Aliás, eu gosto muito dos filmes do Eduardo Coutinho. Muito. Mas voltando a uma tentativa de compreensão daqueles anos, onde o nosso trabalho está focado, os anos 70, Mas a os gente anos está 80. vivendo isso hoje por causa daquilo, né? Claro. Eu estou só fazendo as duas, porque quando a gente fala de uma coisa só, parece que o que é a tragédia atual não existe, como dizer valor. O abandono fenomenológico lá, como uma provocação. Não é uma provocação. Eu acho que ele é necessário para que a gente compreenda qualquer coisa, eu posso estar sentado no sofá aqui da minha sala. Eu tenho que estar entregue a esse abandono também para ter a consciência de certas coisas. Não é uma provocação em hipótese nenhuma. Se eu ponho isso na tela, isso não é uma provocação. Eu acho que quando o Andy Warhol fazia aquela ideia do, entre aspas, cinema-museu, não é uma provocação. É uma ideia. É uma ideia. Agora, por que o filme tem que ter 1h30? Ou 1h20, ou 2h30? Porque, às vezes, essas durações variam com a época. Agora a gente vive a época de filmes americanos de 2h30, 2h40, que era impensável nos anos 40, 50. Agora, já pode fazer um filme que nem o Sleep, o cara lá dormindo 8 horas. Você vai ficar 8 horas vendo? Não. É como você entrar no museu, está lá o Rembrandt. Você
fica olhando o Rembrandt. Quanto tempo? Lá depende de você. Van Gogh disse sobre a noiva judia, o Isaac e Rebeca, que ele podia se abandonar semanas a fio, com pão e água, vendo aquele quadro do Rembrandt, o Isaac e Rebeca. Acho que depende, você pode também olhar, ficar 15 minutos e ir embora. Não vai aproveitar o suficiente do quadro do Rembrandt, evidentemente. Agora, é isso. Agora, tem que botar sala de exibição. Porque tem o sacrossanto tripé, como dizia o velho Godard. Produção, distribuição e exibição. Vai produzir, vai distribuir e vai ter que exibir. Se fizer essa quantidade de filme, tem que exibir em algum lugar. E não vai exibir no que está por aí. Porque vai sufocar, porque se é feito para produzir tanto filme, é feito para dar chance a produzir outro tipo de coisa, certo? Não é para produzir só o que o Ribeiro vai aceitar. Ou só o que o Grupo Estação vai aceitar. Mas estou tentando pensar a tua inserção nesses 20 anos, né? E de uma certa forma você aponta para um tipo de representação que fala de uns anos dinâmicos, anos 70, anos em que eram possíveis, né, em que nós estávamos crescendo e tentando engendrar um projeto, um momento que você se aproxima de um grupo, estabelece relações produtivas, a Corsina, né? E os pedregosos anos 80, onde essas questões... Eu acho que os 70 também eram bem pedregosos lá para... Só que a gente... Como é que você entende? Eu queria que você... Como você entende essa linha, esse processo, dentro da sua inserção do universo maior? De olhar para trás e dizer como era bom quando eu tinha 18 anos, 16, não tem essa ilusão, não. Eu acho que era bom, eu acho que era ruim, eu acho que agora é bom, eu acho que agora é ruim. Tão bom quanto lá. Eu acho que era bom quando eu tinha 18 anos, era. É bom agora? É. E vai ser bom com 80? Vai. E vai ser ruim também, como era ruim com 18. Tudo faz. Tem hora boa e tem hora ruim. Tem momentos piores e momentos piores na vida de qualquer um. Agora, não tem porque aquela nostalgia e tal, isso eu considero que não nos leva a canto nenhum. Agora, a minha relação com os anos 70 com o cinema, aqui do Brasil, é a pior possível. Primeiro, não se podia ver bulhufas. Eu viajava para ver, porque aqui era proibido. Então eu vi muita coisa lá fora, que aqui não se podia ver. Depois, quando abriu e tal, muita coisa chegou. Muita coisa nunca chegou. Straub não chega, Kluger não chega, Silberberg não chega. Nada chega assim do grosso. E, no entanto, eles existem lá fora. Os anos 70 eram um desastre cinematograficamente brasileiro. A gente tentou fazer alguma coisa. Eu estou pensando em um outro aspecto que eu acho interessante, mas quer dizer, num trabalho... Eles eram tranquilos, eles eram pedregosos. Eu, pelo menos, não tenho conflito com muita gente. Não, mas eu estou focando num determinado aspecto que eu acho interessante, particular no teu trajeto, que é um trajeto muito pessoal, né? Você busca uma marca, um trilho, a coerência de um desenvolvimento de um processo, etc. Mas naqueles anos eu acho que houve uma coisa interessante no sentido da sua inserção num projeto coletivo. Né? Isso que eu acho que eu vejo como diferencial, se eu puder pensar. Né? Então, por isso que eu estava falando... Mas por que você está dizendo por causa da Corsina? Por causa da Corsina, Quer dizer, um determinado momento que você transcendeu um pouco o seu projeto, no sentido não, mas eu não sou... Não, mas veja bem, se uma coisa dessa me é colocada agora, a gente vai fazer a parte 2 da Corsina, é uma ideia. Eu não tenho nada contra, desde que seja para produzir filmes. Agora, deixa eu produzir o meu filme, você vai fazer o seu, o outro vai fazer o dele. Eu não tenho nada contra isso, eu não tenho nada contra. Agora, achar que por causa disso há uma inserção e se está fora disso não há, é um engano. Mas não é mais que isso, eu fico pensando, seria necessário isso? Será que essa articulação coletiva não seria necessário para enfrentar um processo mundializado, articulado com um interesse muito evidente? Você acha que não? Eu acho que não. O jeito de consertar um troço que 95% do mercado planetário, do planeta Terra, é americano, é ridículo se pensar que vai se reverter isso em... Eu acho que a gente tem que pensar aqui dentro primeiro. E já vai ser uma briga de foice, que seja quem for o presidente, vai ter que, como lá em 78, a lei do curso, já que Valente veio para cá para conversar o quê? Cinema? Não. Ele veio dizer que ia taxar calçado.
Mas, de uma certa forma, a gente viu que os anos 60, 70, né? Agora é bom houve uma- juntar para brigar contra. Quer Eu dizer, acho houve- que é importante. Surgiu um contra-cinema, né? Um cinema que se articulava de uma outra forma, diferente do cinema de entretenimento, naquele momento as multinacionais mandavam para a gente, e um fenômeno planetário também, né? Quer dizer, a partir do neorrealismo, a Nouvelle Vague, a ascensão de cinemas nacionais. Houve um determinado momento, e essa inserção, eu lembro que não se dava apenas nos cineclubes, mas no circuito comercial. A gente via Godard 2 meses depois, que era lançado em Paris. Em 70 não. Né? Nos anos 70 não. A transição dos anos 60 para os anos 70. Em né? 60 você. Né? Em 60, até 68, 69, você via. Depois não viu mais, não. Com o fenômeno da censura. Né? Exatamente. Isso foi uma desgraça colossal. Né? É impensável o tamanho do desastre, digamos, de 2 gerações. Agora, que foram tolhidas de ver coisas, ter acesso. Estou provocando coisa. você mesmo, mas a partir desse fechamento, né, dialeticamente, criou-se uma cultura de resistência nesse país, com uma vitalidade muito grande, que permitiu, Você tinha cineclubes. permitiu né, essas naquela época. transcendências, né, dos nossos projetos individuais. O MAN Né, funcionando. o MAN funcionando, os cineclubes, o fenômeno dos cineclubes, É. importantíssimo, né, das cooperativas, dos coletivos. Quer dizer, houve esse momento em que a própria provocação, a própria e de uma certa forma paradoxal, o que a repressão e a censura não tinham conseguido fazer, porque essa cultura de resistência vicejava de uma forma evidente no país, a cooptação do processo do Estado como protagonista da cultura conseguiu sustar esse processo. Inclusive que esses Estado projetos como coletivos... protagonista da cultura, como a Embra nos anos 70. Embrafilme, o Projeto Nacional de Cultura, você entende dessa forma? Isso que eu estou aqui. Eu não entendo muito dessa forma, vendo o que foi produzido nos anos 70 pela Embrafilme. A gente mesmo naquela época chamava aquilo de cinemão, de filhote de filme americano. A gente chamava aquilo do enlatado da tela grande. Então, mas eu não sei se você entendeu o que eu falei. Entende O que eu- o que eu estou dizendo? É o seguinte, quer dizer, o que eu é acho censura? que é importante se juntar para lutar contra. Eu acho que é importante se juntar para lutar contra, foi a ideia da Corsina. Eu acho que é importante juntar, só que é juntar o que e como. Eu acho que é importante juntar para lutar contra quando é necessário e depois, para manter. Agora, é juntar o quê? Se você junta uma tropa de fuzileiros e treina para elas invadirem as ilhas do Pacífico, tomar o Pacífico inteiro, chegar no final, jogar 2 bombas atômicas em Tóquio, lá no Japão, você treina fuzileiros em massa. Gente normal, como eu já conversei com o Almirante, então, você treina com gente normal, você vai pegar gente normal, que você vai transformar em psicopatas temporários, gente programada para matar. Mas quando você sair de lá e voltar para cá, ó, parou. Geralmente não funciona bem assim, mas enfim. Você treina a gente para isso, você está unido naquilo. Se você estiver desunido naquilo, você não sai de dentro de uma lancha de desembarque. A bala vai comer em volta, tu vai ficar lá parado, vai morrer lá dentro. Eu achei curioso pensar a Corsina também como psicopatas temporários. Não. Aí é bem diferente. Aí é bem diferente. Estou dizendo que lá eles treinaram para isso e ganharam. Eles ganharam a guerra. Entendeu? Isso é muito importante ter em mente. Eles treinaram para isso e deu certo. E olha que foi difícil, não foi fácil não. Agora, não estou dizendo que foi bom ou foi mal. É um processo histórico, é determinismo histórico. Enfim. Agora, eu acho que é importante isso, saber. Vão juntar 20, 30 dentro da Corsina, seja lá o nome que você queira dar, para lutar contra alguma coisa, ótimo, que bom, top. Agora, tem que estar unido para lutar contra. Se dentro desses 20 e 30 já existe uma desunião, você não sai de dentro da lancha de desembarque, você não desembarca. Porque você vai gente brigando ali dentro. Eu quero fazer meu filme, eu quero fazer meu Mas filme. isso não pode ser assim. Mas isso não seria normal? Quer dizer, essa unidade excessiva que o corpo militar assume, não seria exatamente essa psicopatia temporária? Essa liderança? Eu acho que eu acho que não é não deveria ser necessário isso. Agora, como você vai juntar um grupo de pessoas para
no caso do cinema, ninguém está treinando ninguém para pegar numa R15 e sair dando tiro. Salvo engano, e ninguém está treinando ninguém para isso. Então a gente está pensando em fazer cinema. Então você vai juntar pessoas para fazer cinema. As ideias são divergentes, um pensa para cá, outro pensa para lá, outro pensa para cá. Agora tem que haver uma união de uma ideia. E com cada um com a sua ideia particular. Como eu creio que tropas e pelotões e tal, eles tinham 18 anos, 19 anos. Mas essa não Eles foi. desembarcaram em bate-bala. Agora, você acha que todo mundo... Não, mas é aquela coisa da psicologia de massa. Se você não está junto ali, não vai. Porque eu fico pensando no momento anterior à Corsina, né, o momento que essa geração surgiu, a gente teve o fenômeno dos manifestos, dos movimentos culturais que eram organizados a partir de um ideário, pessoas que... Exatamente. muito Enquanto manifesto, eu acho, no nosso momento, as pessoas não eram mais tão homogêneas assim. Havia uma heterogeneia de propostas e as pessoas se aproximavam exatamente com essa necessidade de fazer cinema. Isso é que aproximava as pessoas. Mas eu acho que nos anos 60, quando eu junto aquele grupo do cinema novo, também. Só que tem uma Eles eram diferença. mais afinados ideologicamente, né? Não sei, o Cury tomou pancada para A tudo. Cury não quanto é era lado. cinema novo, né? Não é cinema novo, era cinema, né? É. Não sei se é cinema novo. Ou, quer dizer, cinema dentro novo. do cinema novo tinha muito cinema velho. Agora, quer dizer, sem a gente vai usar esses rótulos, eu estou dizendo o seguinte, tinha gente fazendo filme, o que não significou ganhar mercado nenhum. Mas o país estava Pouca diferente, gente... né? Estava diferente, Então, claro, antes do golpe, enfim, né? Depois do golpe... Até 68 deu, né? Depois não deu É. mais. Agora, tinha era um espectro grande de tipos de filmes, não era? Não? Tinha uma variedade, até o Cury no meio disso. Agora, eu acho que é importante juntar para lutar, porque sozinho é muito difícil você encarar um batalhão. Agora, um monte de gente junto talvez encare. Agora, tem que juntar a partir de alguma ideia. Isso é um fato, é um ideário, isso, aquilo, não sei, mas tem que juntar a partir de alguma ideia. Agora, é necessário isso ad eterno? Não sei, talvez seja, talvez não. Talvez não, talvez... Eu acho que seria bom se não tivesse que ter nada disso, mas infelizmente existe uma dominação. Então como é que você luta contra? Como é que aquela rapaziada do MST faz? Vai um? Ela não vai um monte. Com um não adianta nada. Aliás, e um monte já tá como tá a coisa. É complicado. Bom, agora a nossa pauta oficial aqui dos nossos 20 anos se esgotou, mas eu queria falar um pouco ainda sobre os anos 90, seus filmes começando com Luzes de Outono, né? E agora todos em vídeo, né, já. Uma produção. Exatamente por causa da impossibilidade na época, exatamente o que? Na época do Collor. Quando eu fiz o Elisa e o Paixão, aquela virada do fim dos anos 80, foi quando eu tive esse diálogo lá com a Velar na Embrafilme e vi que o vídeo não adiantava ser feito. Então, bom, eu tenho que fazer um longa em 35. Porque ainda tinha esse negócio que o curta parou de existir. A gente tem que fazer o longa. Não tinha saída. A gente vive em umas situações esdrúxulas. Agora, então, tinha que fazer um longa. Então, vou fazer um longa em 35. Aí eu comecei um roteiro, tinha um roteiro pronto de um longa em 35. Quando o roteiro ficou pronto, foi em dezembro de 89. Aí o Collor foi eleito e foi o que foi. Aí, enfim, a ideia desabou completamente de pensar em rodar um longa em 35mm em 90 a 91. O Ressaca, esse roteiro. Ele se chamava originalmente Luz de Outono. Uhum. Depois virou Ressaca. Aí foi virando média e tal, não sei o que. Eu falei, bom, não adianta. Média também não adianta. Então eu vou fazer um vídeo. Eu vou voltar, só que vou fazer um curta. Aí eu fiz essa série desses três, o Luz, o Zero e o Noturno. Todos em vídeo. Todos em vídeo. Matic, né?
Não, aí já era beta. Aí já era beta. Aí já era a fase beta. Aí já era a fase beta. E aí eu comecei a pensar exatamente nessa questão da textura do vídeo, de trazer profundidade, trazer campo, trazer as 3 camadas de imagem, o som. Comecei a pensar numa coisa mais sofisticada, melhor tecnicamente do que aquela precariedade do vídeo.